Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, todo louvor, toda adoração. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 3, versículo de número 14. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo de número 14. Glória a Deus. Pessoal que está aí do lado de fora, vamos entrando. Estamos dando início ao culto. Efésios capítulo 3, versículo de número 14. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Amém? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Qual é a causa? Qual é o motivo? O que deve nos colocar de joelhos diante de Deus? Quais são as questões que deveriam nos colocar de joelhos diante de Deus? Vou enumerar algumas para você. A sua família deveria ser um motivo de te colocar de joelhos diante de Deus. Ore de joelhos pela sua família. Você que é casado, ore pela sua esposa. Se tem filhos, ore pelos seus filhos. Se é mulher, se é casada, ore pelo seu marido. Tem filhos, ore pelos filhos. Tem netos, ore pelos netos. Porque a sociedade, a geração que os seus netos vão encontrar uma geração totalmente pervertida. Muito mais degradada do que a sua, do que a minha. O pecado tem se tornado algo muito comum na sociedade. E à medida que o tempo passa, o pecado tem sido algo mais do que comum no meio dos jovens. Então é uma causa. Quer ver outra causa que deve ser motivo de oração para a sua família? Que você deve se colocar de joelhos diante de Deus pela igreja onde você está. Estamos em obra e toda obra tem muita guerra. Então você deve se colocar de joelhos pela igreja onde Deus te colocou. Eu tenho uma gratidão muito grande por esta igreja aqui, porque foi aqui que eu fui alcançado, aqui eu fui liberto, fui restaurado, aqui eu conheci o meu grande amor, o amor da minha vida, Jesus. Você pensou que fosse minha esposa, né? Não é não. O amor da minha vida é Jesus. Depois vem a esposa, depois vem os irmãos. O amor da minha vida, em primeiro lugar, é Jesus. Aqui eu encontrei Jesus e minha vida foi transformada. Então eu creio que Deus tem um propósito de eu estar aqui. Se aqui você encontrou Jesus também, se aqui Jesus tem falado contigo, esse lugar deve ser motivo das suas orações. Quer ver outra coisa que você deve se colocar de joelhos diante de Deus? Pela sociedade onde você vive. A cada dia que passa, nós temos visto aí o aumento da criminalidade. Nós temos visto as nossas autoridades deturpando as leis. Nós temos visto o Congresso Nacional de joelhos diante do poder judiciário. O judiciário virou o primeiro poder. A nossa Constituição fala que os poderes são interdependentes e harmônicos entre si. Mas não é isso que nós estamos vendo. Parece que há um poder que manda em todos. E esse poder é o judiciário. Temos que orar por isso. Então, se você parar para analisar quantas coisas deveriam nos colocar de joelhos diante de Deus. Uma coisa que tem que colocar você também de joelhos diante de Deus é a sua vida. Quantas vezes nós estamos vivendo um evangelho raso? Sabe o que é um evangelho raso? É um evangelho que se limita ao culto. É um evangelho que a gente não lê a Bíblia dentro de casa, não tem culto dentro de casa. A casa do crente é lugar de tudo, de entretenimento, de conversa, de filmes, de novela,
de seriado, a casa do crente é lugar de festa, de ouvir música, menos lugar de oração. Falta oração dentro da nossa casa, falta clamor de Deus dentro do nosso lar. As famílias estão sendo destruídas, há uma frieza no meio dos casais. Os casais estão casados, mas não têm intimidade, não têm mais alegria de estarem casados, mas estão casados e vão morrer juntos, mas não simbolizam mais, não são mais aquele casal à luz da Bíblia, mas estão casados e acham que está tudo bem. Essa manhã é uma manhã de despertamento. Deus quer que você mude a sua maneira de pensar. E vamos começar orando de joelhos, amém? Efésios 3,14 foi o texto que nós abrimos esse culto. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Pastor, estou com um problema de artrite, artrose, osteoporose, não posso me ajoelhar. Fica sentado. Mas se você pudesse ajoelhar, se ajoelhe junto comigo nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nós damos início neste culto na amarelinha do Encantado, domingo de ceia, domingo de comunhão, domingo em que nós damos início ao culto público neste lugar, domingo que nós começamos orando a Ti de joelhos e pedindo em primeiro lugar, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa cada um de nós que aqui estamos. Perdoa cada vida que aqui entrou, ao começar com o pastor, os oficiais da Tua casa. Ó Deus, cada líder e cada membro, cada visitante, cada congregado, cada pessoa que está congregando conosco, mas ainda não decidiu em ser membro desta casa. Perdoa, Senhor, aqueles que não puderam vir nesta manhã, estão em casa conosco nessa live. Perdoa, Pai, o quanto nós temos negligenciado a vida de oração. Perdoa, Pai, o como nós temos negligenciado a vida da leitura da Bíblia. Perdoa, Pai, porque nós deixamos a religiosidade tomar conta do nosso coração. Nos contentamos em vir ao domingo de manhã e falamos para nós mesmos, está muito bom, mas não tem nada bom, Senhor. Falta vida em nós, falta alegria genuína em nós, falta poder do Espírito Santo para mudar primeiro a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e depois o lugar onde trabalhamos e moramos, o lugar onde vivemos. Senhor, nesta manhã, perdoa a igreja do Encantado, perdoa cada membro desta igreja, perdoa, Senhor, cada um de nós neste lugar. Nesta manhã, Deus, perdoa quando nós achamos que está muito bom as atividades da igreja, enquanto nós não saímos para evangelizar. E do lado de fora as pessoas estão morrendo, as pessoas estão longe do evangelho, mas a igreja está voltada para si, para as programações internas, para as coisas internas, e falta amor, ó Deus, pelas almas perdidas. Falta, Senhor, desejo de ir de pregar o evangelho. Falta vida em nós para compartilhar a vida de Cristo às outras pessoas. Perdoa nesta manhã, Senhor, porque a nossa casa está longe de Ti e nós estamos tranquilos. O marido está caminhando para o inferno e nós estamos tranquilos. A esposa está caminhando para o inferno e nós estamos tranquilos. Os filhos estão perdidos na escuridão e nós estamos tranquilos. Perdoa, Pai. Ó Deus querido, porque, Senhor, a nossa família está sendo destruída pelos ataques do diabo e nós estamos tranquilos. Perdoa, Pai, porque as reuniões de oração estão sempre vazias. Os cultos de glorificação do Teu nome estão sempre vazios. Às terças-feiras nós temos poucas pessoas no culto. Os cultos de consagração às quartas-feiras nós temos poucas pessoas no culto. Os cultos de oração nas sextas-feiras
Nós temos poucas pessoas no culto. Culto de domingo de manhã melhora um pouquinho, mas à noite não tem mais culto para muitos da igreja. Muitos não querem mais cultuar a Ti no domingo à noite. Estamos vivendo isso, Pai. Um esfriamento no meio da Tua igreja, uma religiosidade no meio do Teu povo. Estamos frios, estamos fracos, estamos, ó Deus querido, doentes espiritualmente e não conseguimos enxergar a doença que tomou conta de nós espiritualmente dizendo. Não conseguimos ver, Pai, que estamos doentes espiritualmente. A dureza tomou conta de nós. Ó Deus querido, estamos longe, embora na Tua casa. Estamos desviados, Deus, dentro da Tua casa. Ah, Senhor Jesus, tem compaixão de nós nesta manhã. Oh Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, perdoa cada um de nós nesta manhã. Perdoa, Pai, porque muitos têm vindo para o culto e fogem. Não estão na escala de trabalho, mas ficam do lado de fora batendo papo da igreja. Estão conversando quando o pastor já falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E eles ficam de cara feia quando o pastor chama a atenção, porque vêm para a igreja, mas ficam do lado de fora batendo papo. Tem comichões nos ouvidos, não conseguem sentar para ouvir, não têm disposição para aprender, estão longe, embora estejam ao redor do culto. Oh Deus querido, quanta frieza no nosso meio, quanta, ó Deus, incredulidade tomando conta de nós, quanta religiosidade, Pai, tomou conta da Tua igreja aqui no Encantado. Estamos com 122 anos aqui, mas Deus, se não mudarmos, Pai, essa igreja vai fechar. Senhor, se eu não mudar, a igreja do Encantado não reagir, a tendência é a igreja morrer neste lugar. Mas nós clamamos, Pai, acende o fogo em nós. Nós clamamos, Pai, perdoa cada um de nós. Nós clamamos, Pai, olha nesta manhã para cada um de nós. Ao começar comigo, Pai, pastor da Tua casa, Pai, os oficiais, Pai, oh Deus, perdoa. Oh Deus, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas, perdoa, Pai. Os líderes dos departamentos de cada união, aquele que colocou o nome e foi eleito, perdoa, Pai. Perdoa, Deus. Perdoa, Pai. Perdoa nesta manhã a frieza no ministério de louvor, de oração. Ó Deus, a frieza, ó Deus, na hora da ministração da palavra. Perdoa, Pai. Perdoa a falta de compromisso nosso. A falta de responsabilidade nossa. Perdoa, Senhor. Perdoa cada um de nós nesta manhã, Pai. Perdoa, Deus, a nossa frieza uns com os outros. Há divisões no nosso meio. Há panelinhas no nosso meio. Falamos mal um dos outros. Ó Deus, lutamos contra uns aos outros. Perdoa, Pai. Perdoa nesta manhã, Senhor. Perdoa a Tua igreja nesta manhã, Pai. Perdoa cada um de nós nesta manhã, Pai. Nós Te pedimos, perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, porque não temos orado. Volta fogo no nosso coração para orar pelo marido desviado. Oh Deus, para orar pela esposa desviada, para orar pelos filhos, para orar pelos pais, para orar por aqueles que entram aqui. Perdoa, Pai. Perdoa nesta manhã, Senhor, porque não temos feito a diferença no bairro onde a Tua igreja está há 122 anos. Perdoa, Senhor. Ó Espírito Santo, nesta manhã, meu Deus, perdoa a igreja neste lugar. Oh Deus querido, perdoa
cada um de nós que aqui chegamos, tira o pecado de dentro de nós, tira a sujeira de dentro de nós, tira a mentira, o engano de dentro de nós. Senhor, nesta manhã, Pai, olha para cada um de nós e nos limpa de todo o pecado. Que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tire o nosso pecado, Pai. Limpe-nos de todo o pecado, Pai. Lave-nos de todo o pecado, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, santifica os nossos lábios nesta manhã. Santifica os nossos ouvidos nesta manhã. Santifica os nossos olhos, a nossa mente, os nossos corações. Santifica a nossa caminhada nesta manhã. Santifica, ó Deus querido, a nossa conduta nesta manhã. Pai, nós clamamos nesta manhã, socorre-nos, Deus. Estende a tua mão, meu Deus. Socorre a tua igreja neste lugar, meu Pai. Olha para cada um de nós e nos perdoa nesta manhã, Pai. Perdoa, Espírito Santo. Ajuda cada um de nós nesta manhã, Pai. Oh, Deus, nos dá alegria de ler a Bíblia, Pai. Nos dá alegria, Pai, de abrir a Bíblia, Pai. Pai, tira a frieza com relação à Tua palavra, Pai. Oh, Deus, quando abrimos a Tua palavra, Deus, que os nossos olhos sejam iluminados, o nosso coração aquecido pelo poder que há na Tua palavra. Ó Deus, quando abrimos a Tua palavra, Deus, haja vida em nós. Quando lermos a Tua palavra, Pai, sejamos fortalecidos. Ó Deus, ajuda cada pessoa que entrou aqui. Não deixa sair do mesmo jeito que chegou aqui, não, Pai. Não deixa sairmos da mesma forma que chegamos aqui, não, Pai. Não deixa, Pai, sairmos do mesmo jeito que temos entrado e saído todos os domingos deste lugar, não, Pai. Pai, nós queremos sair daqui nesta manhã, Pai, mudados, restaurados, libertos, transformados pela Tua palavra. E essa mudança, Pai, nós pedimos que ela continue durante a semana. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Pai, nós te pedimos isto nesta manhã, Pai. Entra dentro das casas, Pai. Entra dentro das famílias, Pai. Entra na nossa casa, meu Deus. Entra na cozinha, na sala, no banheiro, na varanda. Toma, Deus, a nossa casa, Pai. Que a nossa casa seja chamada casa de oração, Pai. Oh Deus, que dentro da nossa família, Deus, dentro do nosso lar, Pai, haja clamor do céu. Oh Deus, que haja busca do Senhor dentro do nosso lar, meu Pai. Que cada casa de cada crente neste lugar seja conhecida no céu e no inferno também. Porque quando os demônios tentarem entrar dentro da nossa casa, eles vão até entrar, mas eles não vão conseguir permanecer, porque a oração vai ser tanta dentro daquele lugar, que eles não vão conseguir ali permanecer, porque o clamor chegará aos céus, e Tu intervirás sobre nós. Oh meu Pai, ajuda nesta manhã, Deus. Ajuda cada um de nós nesta manhã, Pai. Tu sabes, Deus, como tem sido difícil ler a Bíblia. Tu sabes, Pai, como tem sido difícil orar todo dia. Tu sabes, Pai, como a nossa carne tem lutado contra a Tua palavra. Mas nesta manhã, meu Deus, mortifica a nossa carne. Oh Deus querido, e nos fortalece espiritualmente. Cada um de nós neste lugar, nós te pedimos isto, Deus. Nós te suplicamos isto, Pai. Nós rogamos por isso, Deus. Tu sabes que temos muitas coisas a te pedir.
Mas mais do que tudo, nós precisamos da tua presença na nossa vida, da tua presença constante em cada um de nós, da tua presença constante, Senhor, na nossa história, na nossa trajetória. Ajuda-nos nesta manhã, Pai. Abre os céus sobre a tua igreja, Pai. Joga por terra os principados, as potestades, as forças espirituais do mal que têm se levantado contra a tua igreja, contra o teu povo. Ó Deus querido, todo espírito maligno que tem se levantado para nos dividir, seja repreendido nesta manhã, em nome de Jesus. Toda palavra maldita nesta manhã, lançada sobre a tua igreja, lançada sobre cada vida, seja anulada nesta manhã. Toda ação de demônios para gerar esfriamento espiritual, seja anulada pelo poder do nome de Jesus. Religiosidade saia deste lugar, em nome de Jesus, porque aqui há verdadeiros adoradores, homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e velhos, que adoram o Deus Todo-Poderoso, adoram o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e é diante dele que nós nos prostramos nesta manhã, é diante do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, é diante daquele que todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor, é diante dele, diante do Senhor Jesus, que a igreja do encantado se prostra nesta manhã. Somente diante dele, a ele a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos, ao Senhor dos senhores, ao maravilhoso conselheiro, ao Deus forte, ao Pai da eternidade, ao príncipe da paz, o cavaleiro do cavalo branco, o leão da tribo de Judá, ao princípio, o fim, o alfa e o ômega. É diante dele, do Senhor Jesus Cristo, que todos nós nesta manhã, Pai, clamamos pela tua presença. Fica conosco neste culto, Pai. Abençoa cada irmão neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Chamar o pessoal do louvor aqui para nós adorarmos a Deus. Esteja ligado com o Senhor nessa manhã. Deixe o Espírito Santo te conduzir na adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar meus irmãos a ficarem de pé para nós estarmos cultuando ao nosso Deus, adorando e louvando, glorificando ao Senhor nessa manhã. Que nessa manhã você tire os olhos dos seus problemas, tire os olhos das circunstâncias atuais que você tem vivido. Que nessa manhã você fixe os seus olhos no Senhor Jesus. E não só nessa manhã, mas que você permaneça com seus olhos nele em todo o tempo. E que nesse lugar você se sinta livre para adorar ao Senhor, declarar que Ele é santo. Que só Ele é santo. Que só Ele é capaz de nos purificar, de restaurar a sua igreja. A casa
Jesus. Só Tu és santo, Senhor, só Tu és digno de ser louvado, Senhor, de ser adorado, Senhor. Só Tu és digno de toda honra, de toda glória, Senhor. Nós Te rendemos, Senhor, essa adoração, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, em comunhão contigo, Senhor. Clamando a Ti, Senhor, vem purificar a Tua igreja, Senhor. Vem restaurar a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pois só Tu és santo, Senhor. Vem e santifica-nos, Senhor, na verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Vem, Senhor, e nos confronta, Senhor, com a verdade da Tua palavra, Senhor. Transformando a Tua igreja, Senhor. Transforma os corações aqui presentes, Senhor. Transforma, Senhor, aqueles que estão cultuando a Ti através da live, Senhor. Transforma, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para a Tua honra e glória, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Se você crê nessa verdade, declare com seu coração que só o Senhor é santo, só o Senhor é bom, só o Senhor é justo, só o Senhor é fiel. O Senhor é digno de ser adorado, de ser glorificado neste lugar. Então não se sinta pressionado ou envergonhado, mas adore ao Senhor e aprenda a adorá-lo. Aprenda a exaltá-lo, pois não é fácil. A nossa carne muitas vezes não quer, mas aprenda a cultuar e adorar o nome do Senhor Jesus, pois só Ele é santo, só Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor nesse lugar. Que nessa manhã você confie na palavra do Senhor. Que nessa manhã você possa crer na palavra dEle. Não só de mente, mas de todo o coração. Pois às vezes a gente entende com a nossa mente, entende com a nossa racionalidade, mas às vezes não confia. Mas espera no Senhor e confia. Espera no Senhor e aprenda a confiar nele. Pois no meio da tempestade, Ele é o Deus que se revela, Ele é o Senhor que se revela, ao ponto de nós reconhecermos e perguntarmos: quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Então que nessa manhã você possa declarar com todo o seu coração que você não tem nenhum bem além do Senhor. Confie nele. E abraça essa verdade. Aleluia. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá.
sozinho, coração cansado de clamar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. E diga pra Ele nessa manhã: ó Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além. Nada além de Ti, Senhor. Não temos nenhum bem além de Ti, Senhor, pois tudo que precisamos está em Ti, Senhor. O Senhor supre todas as nossas necessidades, meu Deus, e a Ti rendemos toda a honra, toda a glória, Senhor. Mas nada além da promessa, da Sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada, nada. Aleluia, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, adore a Deus agora com as suas ofertas. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse momento de oferta tem que ser um momento com alegria, amém, irmãos? Tem que ser com alegria no coração, singeleza na alma. Não é nem por força, nem por violência. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você separou a sua oferta, seu dízimo? Glória a Deus. Vamos orar? Fique de pé. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade de podermos ofertar na Tua casa, pela oportunidade de estarmos aqui
em comunhão uns com os outros e pedimos graça nesse momento de oferta. Recebe as ofertas da tua igreja, em o nome de Jesus, amém. Pode trazer a sua oferta, seu dízimo. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Podem ir os oficiais, obrigado. Podem sentar, queridos, ainda sentados. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo à igreja de Roma, carta aos Romanos, capítulo de número 12. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Carta à igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versos de número 2. Number 2. Romanos 12, 2. Amém? Amém a todos? Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curve a sua cabeça. Pai, renova a nossa mente nesta manhã. Traz uma renovação, uma mudança da maneira de pensarmos e agirmos. Traz uma transformação completa no nosso ser. Nós precisamos de Ti nesta manhã. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, é tremendo que Deus quer ministrar o nosso coração nessa manhã. Porque Deus, Ele quer que eu e você olhemos para o mundo com os olhos dEle. Todos nós temos uma visão de mundo, a nossa cosmovisão. Cosmo, mundo, visão, visão de mundo. E por incrível que pareça, muitas vezes a nossa visão de mundo é diferente da visão de Deus. Muitas vezes olhamos para o mundo com a visão de um homem natural, de um homem deste mundo. E não é isso que Deus espera de nós. Ele quer que olhemos para este mundo com uma visão do céu. Quando eu estava preparando a mensagem, Deus começou a falar comigo diversas coisas. Eu já preguei Romanos capítulo 12 muitas vezes e acredito que durante a minha caminhada nessa terra ainda vou pregar outras vezes, mas à medida que você vai lendo a Bíblia, Deus vai falando contigo, você vai tendo um entendimento maior da palavra, Deus vai abrindo a sua capacidade de compreender determinadas passagens. Eu tenho o hábito de falar com Deus andando na rua, indo ao banheiro, tomando banho, indo fazer compras. Eu estava ali tomando banho, terça-feira, e falando com Deus no chuveiro, falando com Ele assim: Senhor, me dá uma palavra para eu pregar no domingo, me ilumina. E aí Deus me deu esse texto, ali no chuveiro tomando banho. E Ele começou a falar sobre uma renovação da mente, sobre uma maneira de nós olharmos para a vida, olharmos para os desafios da vida,
olharmos para a vida cristã e para nós olharmos com os olhos de Deus para o mundo em que vivemos, nós precisamos de uma mente renovada. É tremendo que quando Paulo ele escreve a carta aos Romanos, o contexto em que a igreja estava inserido, o contexto em que o povo de Deus estava inserido, era um contexto não favorável. Os tempos, os dias nunca foram favoráveis ao cristianismo. Não pense que hoje é difícil ser cristão. Nunca foi fácil ser cristão ao pé da letra. Nunca foi fácil viver o cristianismo ao pé da letra. Paulo, quando escreve a carta à igreja de Roma, a igreja está no primeiro século. Primeiro século depois de Cristo é escrita a epístola de Paulo à igreja de Roma. Paulo escreve diante do que ele via, do que o mundo estava vivenciando naquele momento, iluminado pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus. Ele escreve para uma igreja que estava no centro do império mundial. Roma havia praticamente dominado o mundo. E como dominador, ele impunha as suas leis, as suas normas, os seus conceitos, a sua cultura. É interessante que eu fui fazer uma pesquisa sobre a cultura romana, as mazelas da cultura romana, e uma delas era a escravidão. Roma dominava povos, e os povos dominados, o império, fazia com que esses povos se tornassem escravos. Esses escravos perdiam seus direitos. Esses escravos eram obrigados a trabalhos forçados e eram penalizados duramente. Então, havia escravidão no Império Romano. No Império Romano também havia muita desigualdade social. Havia duas classes que gozavam de prestígio. Os patrícios, que eram os fundadores de Roma, os descendentes das pessoas que fundaram o império. Os patrícios tinham propriedades, dominavam a classe política, dominavam os meios de produção dentro do império. Havia também o Senado, que era a classe política que era constituída de patrícios, e depois de um tempo foi também constituída de plebeus. Então você via que havia uma desigualdade porque a sociedade romana era estratificada. Haviam classes maiores e eles gozavam de luxo, de prestígio, o Senado e os patrícios. Já os plebeus e os escravos viviam em miséria. Então havia desigualdade social, havia corrupção dentro do império. As leis visavam favoritismo, havia abuso de poder, havia suborno, muita corrupção. Então havia corrupção dentro da política do Império Romano. Dentro do império também havia muita imoralidade e degradação social. Era comum a prática da prostituição, era comum a prática do adultério, a homossexualidade. Era comum dentro do Império Romano. Era comum, irmãos, o infanticídio. E era interessante, eu fui pesquisar sobre o infanticídio dentro do Império Romano, que é morte de crianças. A criança nascia e ela era colocada no chão. Se o pai pegasse aquela criança ali, ela era aceita na família. E se ela não fosse pega, ela seria entregue ali a ser morta, porque ia estar desassistida, ou ser levada por qualquer pessoa. Havia isso, essa degradação social, moral no meio do império. Era comum os shows públicos em que pessoas eram colocadas nas arenas para morrerem, se degladiando, morrerem através de animais que comiam nas arenas romanas, e o povo vibrava com aquilo. Aquilo era um entretenimento da época. Então essa degradação moral e social era muito grande no Império Romano. Havia muita violência e repressão, porque como o império dominante dominava povos, mas haviam rebeldes. E como estancar a rebelião? Com muita violência, com muita força. O Império Romano era forte nisso.
E para punir exemplarmente as pessoas, o que fazia? Crucificação. Crucificação era uma punição no Império Romano. Não foi somente Jesus que foi crucificado e aqueles 2 ladrões. Outras crucificações aconteceram no Império Romano. E havia também altos impostos. Como sustentar os patrícios, como sustentar o império, como sustentar o Senado, como sustentar o luxo e a riqueza romana sem cobrança de impostos. Como sustentar um exército poderoso sem cobrança de altos impostos. É por isso que você vai ver o judeu com raiva do publicano, do cobrador de impostos, porque o publicano cobrava impostos do seu povo, que era judeu, para entregar para o Império Romano. Esse é o contexto em que a epístola aos Romanos é escrita. Mas faz uma aplicação aqui. Vê se no nosso país, no nosso Brasil, não há muita imoralidade. Homossexualidade tem sido assim difundida de forma profunda. E isso vai permeando na mente, nos corações das famílias, fora da igreja e dentro da igreja. O adultério é falado, é ensinado, é até louvado em filmes, seriados. Não tem a morte direta de crianças, infanticídio, mas tem todo um movimento para a legalização do aborto. Não deixa nascer não, mata antes. É melhor matar dentro da barriga da mãe, porque meu corpo, minhas regras. Se nós pararmos para analisar, vê a classe política, vê se é diferente do Império Romano, favoritismo, leis criadas para favorecer quem? Quem já está no poder. Enquanto você se aposenta, ganha no salário mínimo, um senador ganha fortunas, tem assessores, auxílio moradia, auxílio paletó. Você pega os deputados, auxílio moradia, auxílio paletó. Você pega agora uma deputada federal que viajou para Paris, que defende os negros, mas a primeira coisa que fez foi clarear a pele, a primeira coisa que fez foi alisar o cabelo. Você pega ela, foi descoberto agora que os 2 assessores que deveriam assessorá-la para criações de leis, elaborações de leis, são os 2 maquiadores delas, são pagas com dinheiro público. O teu dinheiro, o meu dinheiro. Parece que nada mudou. Parece que a história se repetiu. Porque o pecado continua no coração do homem. Por mais que o tempo passe, século I, quando a epístola foi escrita, século 21 em que estamos, a história é a mesma. Por quê? Porque o pecado está no coração do homem. E Paulo está escrevendo para esta igreja, e não somente para a igreja do 1º século, como para a igreja do século 21 da pós-modernidade. E ele está falando aqui algo tremendo. E não vos conformeis com este século. É tremendo esta palavra conformar. Se você pegar a Bíblia NVI, a palavra conformar é amoldar, é tomar o molde, é deixar com que o século presente modele a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver, de agir, de refletir na sociedade. Paulo está escrevendo para uma igreja que vivia no centro dessas mazelas que acabamos de dizer, dizendo assim: não se conforme com tudo isso que a cultura atual ensina e prega e é comum. Não se conforme com isso. Não vos conformeis com este século, século I. Deus está dizendo para nós nesta manhã: não se conforme com o século 21. Por mais que as coisas pareçam normais, não deixe com que o modelo imposto pelo império atual modele a sua vida. Normatize a sua maneira de achar que tudo é normal. Pastor, tudo é normal, não tem nada normal. Nós precisamos entender o que está lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versos 19, diz assim: sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno.
o mundo está sob a influência do mal. Esteve no primeiro século e continua sob a influência do mal. Se você pegar a Bíblia em Mateus 24:12, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor se esfriará no meio de quase todos. O pecado tem se multiplicado, a iniquidade tem aumentado, e é por isso que nós estamos vivendo o que nós vivemos hoje. Paulo está escrevendo para essa igreja dizendo: e não vos conformeis. Ou seja, a palavra no grego conformar é sumarfiso, fazer de modo igual ao mundo, é vos amoldar ao mundo. Irmãos, sem percebermos, o mundo vai nos moldando. Eu encontrei com um amigo e ele estava todo tatuado, com piercing na orelha, com piercing no nariz, com piercing na língua, e diz assim: a paz do Senhor. Aí você fala assim: pastor, mas uma tatuagemzinha tira o homem do céu? Não. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas o mundo entrou. Não é a tatuagem, ter ou não, que vai te colocar ou vai te tirar do céu. Mas a gente começa a carregar no nosso corpo a marca da desobediência, a marca de negligenciarmos a Bíblia. Meu irmão, se Deus quisesse que o teu corpo fosse todo marcado, quando Ele fosse te selar com o Espírito Santo, a primeira coisa que Ele iria fazer em você é botar bem grandão o selo do Espírito Santo visível. Mas não, o selo é espiritual, o selo é invisível. O homem natural não vê, mas Deus sabe. O homem natural não vê, mas o diabo sabe quem é de Deus e quem não é. O mundo vai entrando em nós e a gente começa a adotar práticas do mundo, do homem natural. E a gente começa a dizer que não tem nada a ver. Nós vamos sendo moldados, modelados, sem percebermos. Paulo, quando escreve para a igreja, e Deus nessa manhã está falando conosco, porque nós somos a igreja dele, está dizendo: não se conforme com este mundo. Não normalize e normatize aquilo que a palavra de Deus não normatizou, não normalizou. E ele continua: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Essa palavra transformar no grego é metamorfo, mudança de forma. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação é mudar a maneira de pensar, de agir, de refletir no mundo. Mas transformai-vos. Deus espera de nós uma transformação da sociedade. Para você ter ideia, o contexto do Império Romano gerava no coração dos povos, primeiro, injustiça, aquele sentimento de injustiça. Segundo, opressão. As pessoas viviam oprimidas. Terceiro, desesperança. Sabe o que acontece com o evangelho quando ele entra? Ele gera esperança. As pessoas começam a acreditar que há um Deus justo que governa todas as coisas. As opressões espirituais começam a cair por terra. Sabe o que começa a acontecer dentro do Império Romano? No meio das classes mais pobres, porque o infanticídio era muito comum nas classes mais pobres, o amor à vida. Os mais pobres, os mais humildes, os escravos, que no primeiro momento, devido à cultura, deixavam os seus filhos morrerem, quando o evangelho entra, a primeira coisa é entender o seguinte: essa vida é importante. Ainda que vivamos numa escravidão, o meu filho é de Deus, é precioso aos olhos de Deus. Aí você estuda, pesquisa na história, essa prática cai em desuso. Por quê? Porque o evangelho começa a entrar na vida do homem. Começa a mudar o conceito da sociedade à medida que o evangelho vai avançando. Paulo está falando para uma igreja corrompida pelo pecado, para não se conformar com aquele mundo, com aquele momento, com aquela época, mas serem agentes transformadores, agentes de transformação. O que Deus está querendo dizer para nós nessa manhã? Para nós não nos conformarmos com o mundo em que estamos vivendo. Pastor, não tem jeito não. Quem falou?
Pega do primeiro século até hoje, quantas coisas melhoraram, tem coisas ainda que se repetem. Mas você pode ter certeza do que eu vou dizer agora para você. A vida cristã é muito melhor do que no primeiro século. Não tem nem comparação. Está complicado? Está. O mundo está violento? Está. As coisas estão difíceis? Estão. Mas já foi bem pior. Vai piorar? Porque a Bíblia diz que vai piorar? Vai. Mas a Bíblia quer que você seja um agente de transformação. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com a tua vida do jeito que está, com a tua família do jeito que está, com o teu bairro do jeito que está, com a tua igreja do jeito que está. Mas transformai-vos pela renovação da mente. Irmãos, tudo começa aqui. Bota a mão na tua cabeça aí. Tudo começa aqui. Tudo está aqui, ó. Começa tudo aqui na mente. E Paulo está dizendo, só pode ser um inconformado com o século presente, com o mundo presente, com as coisas que estão acontecendo, se houver uma renovação da mente. Só pode ser um agente de transformação dentro de casa, dentro da igreja, na sociedade onde vivemos, se houver uma renovação da mente, da maneira de pensar, da maneira de refletir sobre a vida, da maneira de enxergar a luta, a dor, o sofrimento, com uma renovação da mente. Ou seja, Deus está dizendo para nós, nesta manhã, que nós precisamos ter uma mente renovada. Eu não sei se você leu a pastoral, eu sempre procuro ministrar no culto da manhã a palavra que está na pastoral para servir um pouquinho de uma síntese daquilo que o pastor pregou. Você pode fazer faculdade, eu tenho 2 graduações, faculdade de Direito, fiz primeiro, e depois fiz a faculdade de Teologia, 4 anos na faculdade de Direito, 4 anos na faculdade de Teologia, 2 graduações. Você pode se graduar, fazer pós-graduação depois, mestrado, doutorado, se especializar numa área que você gosta, mas nada disso, nenhum conhecimento humano, acadêmico é capaz de renovar a sua mente à luz das Escrituras. Nós não estamos falando aqui de uma renovação, porque foi adquirido conhecimento, inteligência, agregou valores para você. Não é dessa renovação que o texto bíblico está falando. Não é disso que Paulo está dizendo. É de uma renovação que vem à medida que você examina as Escrituras, à medida que esta palavra começa a ser a sua regra de fé e prática, à medida que essa palavra começa a balizar a sua vida. Já houve um tempo na história da igreja que era muito forte uma verdade da reforma, sola scriptura, um termo em latim, só a escritura. O que dizia isso, só a escritura? Nós estávamos dizendo com essa palavra da reforma que somente a escritura é a nossa regra de fé e prática. A escritura para o crente, há um tempo atrás, era a sua base, era o seu norte, a sua direção, a sua orientação. O tempo foi passando, os conceitos foram mudando e nós começamos, sem perceber, relativizar. Não é bem assim não. Há pastores já dizendo que a Bíblia está ultrapassada, precisava ser atualizada. Há pessoas que leem um texto e dizem assim, se esse texto aqui é homofóbico, é preconceituoso, esse texto aqui não condiz com a realidade de hoje. Mas preste atenção, a realidade de hoje, a sociedade de hoje não está preocupada com a Bíblia. A sociedade de hoje não tem compromisso com as Escrituras. A sociedade de hoje não reconhece a Escritura como a palavra de Deus, como o crente reconhece. Como ter uma mente renovada, como termos uma mente cristã, pensamentos bíblicos, pensamentos à luz da Bíblia, se não voltarmos para ela, se não voltarmos para as Escrituras? Como ter uma mente renovada se não temos tempo de leitura? Como Deus pode
pode iluminar a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar as mazelas da sociedade e dizer assim: não está bom. E eu vou orar por isso, eu vou interceder por isso, eu vou clamar a Deus por isso, e Deus é poderoso para mudar. Como ter essa atitude se a nossa mente, a sua mente, a minha mente não for renovada? É tremendo, irmãos, quando eu estava meditando nesse texto, eu fui dormir hoje 4 horas da manhã. Comecei ontem meditando e fui orando, e falei assim: Senhor, eu só vou dormir depois que eu acabar de orar. E aí Deus me deu Colossenses capítulo 3, versos 16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí ele começa dizendo assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha o poder da palavra gerando em nós instrução. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Essa palavra, além de trazer instrução para você, porque não é só para o pastor, mas é para você, é para o crente, ela vai te dar a capacidade vinda do céu para aconselhar outros. Ô irmão, preste atenção. Todos nós emitimos pareceres todo dia, damos opiniões, aconselhamos. E tem conselho que é só a misericórdia. Porque falta Deus, falta a Bíblia, falta a vida. Tem conselhos que nós damos que depois tu para de falar: meu Deus, que besteira que eu falei. Por quê? Porque está faltando essa palavra habitar em nós. Abundante, habite ricamente, em outras versões, habite abundantemente. Parou, pensa aí comigo, o que tem habitado em você? O que está dentro de você nessa manhã? Quer ver o que está dentro de você? É só deixar você falar. Lucas 6,45 diz assim: um homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, o homem mau, do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu gosto muito de conversar e falo muito, eu deixo as pessoas falarem. Fala aí, que eu quero ver do que você está cheio. A pessoa começa a falar, aí você vai descobrir logo do que ela está cheia. Nessa manhã, não existe mente renovada sem Bíblia. Essa palavra é tão poderosa, irmãos. Projeta para a gente aí, Hebreus 4,12. Diz assim: a palavra de Deus é o quê? Viva. Diz para o teu irmão do lado: essa Bíblia está viva. Se ela está viva, ela vai te dar vida. E você precisa dessa vida. Isso você precisa. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, por que uma resistência à leitura da Bíblia? Eu vou te dizer o porquê. Por causa do pecado que habita em nós. O pecado que habita em mim, presta atenção, habita em você. Vai te afastar desta palavra, vai fazer de tudo para que você não tenha vida com a palavra. 2 coisas vão acontecer contigo quando você começar a ler a Bíblia. Ou você vai ser atraído por ela e transformado por ela, ou você, quando começar a ler, você vai ser afastado dela. Por quê? Porque ela vai começar a confrontar o que está errado na nossa vida. Ela vai começar a revelar as coisas encobertas que a gente diz: ah, isso daí eu não fiz com essa intenção não. Mas quando tu lê, o Espírito vai falar assim: tu fez sim. Você estava cheio de maldade, você tinha segundas intenções, você queria isso, mas disse que queria aquilo. A palavra de Deus vai te trazer um confronto profundo. Mas ela vai te curar. Ela vai te libertar, ela vai te restaurar.
João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17,17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Irmão, sabe o que significa que a palavra santifica o homem? Ela te separa. Santificação significa separação. Ela te separa, ela afasta de ti, ela te ajuda a se afastar de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ela vai te santificando, vai limpando a sua maneira de olhar para a vida, a sua maneira de falar das pessoas, vai limpando o seu coração das mazelas que esse mundo gera na sociedade e em cada um de nós. Essa palavra é muito poderosa. Por isso que Paulo, voltando para Romanos 12:2, ele está dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra é tão forte, tão poderosa, que Deus dá a Josué estratégia para vencer. Todos nós queremos vencer, amém? Todos nós queremos ser bem-sucedidos, amém? Na família, nos negócios, na criação dos filhos. Irmãos, preste atenção, à luz da Bíblia, não compensa você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Você pode ser o homem mais bem-sucedido, se morrer sem Cristo, você foi o homem mais fracassado da vida. Não compensa, preste atenção, o homem bem-sucedido, ele não ganha o mundo todo e perde a sua família. À luz da Bíblia, a família é muito preciosa, a sua mulher é muito preciosa, o seu marido é muito precioso, o seu filho é muito precioso. À luz da Bíblia, a família é muito preciosa. Nenhum empreendimento, nenhum negócio, nenhum projeto profissional é mais valioso do que a família. Porque a família é criação de Deus, é projeto de Deus. Deus, quando fez o homem, Ele fez a mulher e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Ele ainda dá uma bênção dizendo: sede fecundo, multiplicai e povoai a terra. Família é bênção de Deus. Quando a nossa mente está renovada em Cristo, a gente valoriza a esposa, a gente valoriza o marido. Por mais que na sociedade em que vivemos, os casamentos estão sendo trocados por qualquer coisa. Hoje, por qualquer motivo, as pessoas estão se divorciando, estão se separando e casam novamente. E aí, na primeira dificuldade, se divorciam. Isso tem acontecido muito frequente no meio dos pastores. Pastores já divorciados no terceiro casamento e a igreja acha normal. Como que isso pode ser normal? Uma autoridade que deveria ser o exemplo já está no terceiro casamento. Irmãos, a gente sabe que cada família tem a sua complexidade, cada casamento tem a sua dificuldade. Nós sabemos de tudo isso, nós não ignoramos isso. Mas uma mente renovada é uma mente que crê no poder do Espírito Santo. Uma mente renovada é uma mente que crê que no nome de Jesus há poder para mudar as circunstâncias. Uma mente renovada é uma mente que acredita que essa palavra é poderosa para curar, para salvar. Salmo 107, versículo 20, diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Essa palavra é poderosa para te sarar, para me curar, para te curar, para nos livrar daquilo que vai matar a nossa família, que vai matar a nossa vida. Paulo está chamando, Deus está chamando a igreja nessa manhã para um inconformismo, para sermos agentes transformadores, mas para isso nós precisamos nos voltar para a Bíblia. Lembra que eu falei de Josué? Deus fala com Josué, capítulo 1, versos 8: não cesses de falar do livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho
e serás bem-sucedido. Não tem um de nós aqui, irmãos, que não deseja ser bem-sucedido. Mas como ser bem-sucedido se essa palavra aqui não for a nossa regra de fé e prática? Como ser bem-sucedido se não nos voltarmos para a Bíblia? Os jovens querem casar, vão casar com quem? De que maneira vai casar? Como que você vai escolher o seu parceiro, a sua parceira para andar contigo? Para ser aquela pessoa que vai dormir contigo, vai acordar contigo, vai viver os momentos bons da vida, os momentos ruins da vida. Como fazer essa escolha? A cosmovisão diz assim: escolhe por aquilo que tu vê. A cosmovisão do mundo é aquilo que eu vejo. A cosmovisão de Deus é diferente. Projeta aí, Provérbios 19:14. Olha que coisa tremenda. A casa e os bens vêm como? Herança dos pais. Mas do Senhor vem o quê? A esposa prudente. Lê pra gente, Carol. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor o esposo prudente. Lê de novo, tá errado. Lê, vai. A esposa prudente. Lê agora de novo. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Do Senhor? A esposa prudente. Lê de novo, tá lendo errado. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor o esposo prudente. O quê? Esposo. Falou? Eu não ouvi. Tinha que ter mais convicção. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor para a menina, o esposo prudente. Irmãos, isso você não encontra na igreja. Você não encontra no shopping. Não é assim, ó. Acertei, é você. Não é assim, não. Não é dessa forma, não. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor, é Deus que manda o esposo prudente para a menina, a esposa prudente para o rapaz. Mas como que Deus vai mandar uma esposa prudente para um homem imprudente? Como que Deus vai mandar um marido prudente se a mulher é imprudente? Ou vice-versa? Como que Deus vai mandar? Eu tenho certeza, eu estava conversando com uma jovem, ela está com 30 anos, ela falou assim: pastor, nunca namorei. Estou esperando em Deus. Nunca dei um beijo na boca. Aí você fala assim: é maluca. Cosmovisão desse mundo. Então ela tem que beijar todo mundo. Beija essas bocas cheias de misericórdia aí. Beija qualquer um. Se relaciona com qualquer um. Porque está todo mundo beijando, está todo mundo namorando, então eu tenho que namorar qualquer um. Eu lembro de uma jovem que entrou aqui na época da minha mocidade. Eu era moço nessa igreja, ela entrou aqui. E ela falou assim: até tal idade eu vou casar. Aí eu olhei para ela e falei: mas você vai casar como? Não, até tal idade eu já determinei que eu vou casar. E quando ela completou a idade que ela queria, ela casou. Me encontrei com ela no enterro. Cadê o marido? Não tem marido. Divorciou. Por quê? Porque casou com qualquer um. Não esperou em Deus. Não teve a paciência de esperar no Senhor. Pastor, mas eu cheguei aqui todo errado, eu casei errado. E aí, pastor? Agora você continua. E pede a graça de Deus para Deus ajudar o teu marido, para Deus ajudar a tua esposa. Pastor, eu tive algumas decepções, eu casei e descasei, tive problemas. O que quer dizer isso? Quer dizer que você teve problema, mas agora que você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, ande de acordo com a palavra. Porque não acontece isso. A sociedade que nós vivemos não acontece isso. Pessoas não vêm para a igreja depois do primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento. Não acontece isso. Eu tenho que falar para todos, tanto para o jovem que está aqui, como aquele que chegou desse jeito. Pastor, estou no terceiro casamento. E estou pensando em divorciar. Não, irmão, segura mais um pouco, ora mais um pouco. Pede a Deus, calma. Porque já foi comprovado que aquele que já divorciou na primeira, ele tem uma tendência natural. Na primeira dificuldade, no segundo casamento, ele divorcia.
Porque agora não tem mais nada, ele já quebrou o primeiro tabu do divórcio. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Mas um homem com a mente renovada, ele pode, sim. Eu conheço um pastorzão, e é meu amigo, que divorciou. Tentou de tudo, a mulher não quis, não quero. Andarão dois juntos, Amós 3:3, se não houver entre eles um acordo? É possível você andar com uma mulher que não quer andar contigo? Fio usa gabinete pastoral, Fio usa muita oração, muito jejum, orei muito, chorei muito, pedi muito a Deus misericórdia, mas a mulher quis ir embora. E ela foi embora, nós tínhamos 2 filhos. Vivíamos dentro da igreja. Eu não traí ela, e ela foi embora. Fiquei mal durante um período, conheci a minha atual esposa, começamos, ela também veio de uma relação muito complicada do marido dela, e nos conhecemos, começamos a caminhar, casamos, ele foi para o seminário, virou pastor, um grande pastor hoje. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã? Que as escolhas erradas não determinam o seu futuro, mas a mente tem que mudar. A nossa mentalidade de enxergar o mundo, de enxergar as crises, de enxergar o problema, tem que mudar. Paulo está escrevendo para a igreja dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Olha que coisa profunda. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você experimente. Fala para o seu irmão assim: experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas presta atenção, eu pulei o versículo 1. Pastor, por que não falou do versículo 1? O versículo 1, Paulo está dizendo assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Não tem culto racional, em algumas versões culto espiritual, porque o culto racional envolve a questão espiritual. O que é culto racional? Culto inteligente: eu sei onde eu estou, eu sei a quem eu estou servindo, e eu devo adorá-lo em espírito e em verdade. Não existe culto racional, não existe inconformados com este mundo sem uma mente renovada. Não tem como, preste atenção, não tem como. Não existe, preste atenção nisso. Culto racional, culto inteligente. Não existe pessoas inconformadas e agentes transformadores se não houver uma renovação espiritual na sua mente. Através da Bíblia, através dos princípios da palavra de Deus, através dos ensinamentos que estão na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, 98, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 105, 119, 105. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz para o meu. Essa palavra aqui, irmãos, vai te guiar no mundo complicado que nós estamos. Ela vai ser a luz. Ela vai trazer renovação espiritual, capacidade de enxergar aquilo que o homem natural não consegue. E através dessa palavra aqui, com a mente renovada nesta palavra, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acredito, meu irmão, eu acredito de coração que você quer experimentar no teu casamento abençoado. Amém? Na criação dos filhos, filhos abençoados. No seu trabalho, um trabalho abençoado. Na sua profissão. Eu acredito que você quer experimentar as coisas boas de Deus. E Deus quer que você experimente. Mas isso não vem sem uma mudança de pensamento, uma metanoia. Que é mudança de atitude, de postura. É uma frase muito comum: pensamentos iguais, resultados iguais. Pensamentos diferentes,
resultados diferentes. Nessa manhã, renove a sua mente através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus. É manhã de ceia, não corra não. Creio que Deus quer que você fique só mais um pouquinho, não sai correndo não. Estenda a sua mão para o céu. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, nós ouvimos a Tua palavra. Toda renovação mental, espiritual, começa com confronto. Nessa manhã nós fomos confrontados pela Tua palavra, mas a Tua palavra nos confrontou não para nos matar e ferir, mas para nos curar e restaurar, para nos fazer homens e mulheres melhores. Senhor, nesta manhã, Pai, toda resistência espiritual caia por terra. Ó Deus querido, toda resistência colocada em nós, gerada por nós, seja anulado pelo poder do nome de Jesus. Que nesta manhã, Deus, nós sejamos renovados pela Tua palavra. Que nesta manhã, Deus, cada irmão aqui, que aqui entrou, tenha uma renovação da sua mente ao ouvir a Tua palavra. Espírito Santo vai tirando todas as barreiras espirituais, vai quebrando as fortalezas mentais, vai desfazendo o mal. Ó Deus, que foi criado e gerado, os bloqueios mentais sejam desfeitos nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã, Deus, toca na mente do meu irmão, dá uma nova, ó Deus, concepção do Evangelho, traz um novo entendimento do Evangelho. Ó Deus querido, nesta manhã quebra as cadeias, nesta manhã rompe os grilhões, nesta manhã, Pai, todo principado e potestade que tem se levantado contra o Teu Filho, para que ele não entenda a palavra, seja anulado nesta manhã. Ó Pai querido, nesta manhã coloca o capacete da salvação, guarda a mente do Teu Filho, guarda a mente deste adolescente, deste jovem, desta mãe, deste pai, guarda a mente dos avós. Ó Deus, traz uma renovação na Tua igreja, ó Deus, na maneira de olhar para o mundo, de enxergar as adversidades do mundo. Traz, Senhor, ó Deus querido, uma renovação espiritual, e nós, para não nos conformarmos com aquilo que estamos vendo de errado, ó Deus, mas sermos agentes transformadores. Transforma a nossa casa, Pai, transforma a nossa vida, Pai, restaura a nossa família, Pai. Visita o marido da minha irmã nesta manhã, meu Deus. Visita a esposa do meu irmão nesta manhã, meu Pai. Visita os filhos, entra com Teu poder na vida dos filhos. Visita, Pai, os netos, bisnetos. Visita, Deus, aqueles que na nossa casa estão rebeldes à Tua palavra, aqueles que se desviaram, se afastaram da Tua presença. Visita, Deus. Visita, Pai, alcança, Jesus, a igreja do Encantado nesta manhã, as famílias do Encantado nesta manhã. Cada vida que entrou aqui nesta manhã seja fortalecido pelo Teu Espírito. Cada pessoa que entrou aqui seja curado. Fecha o olho, meu irmão, fica ligado, minha irmã, não vigia, meu irmão, agora. Esteja ligado com Deus, esteja ligado, pede a Deus aí um renovo. Senhor, renova o meu irmão nesta manhã, renova minha irmã nesta manhã. Senhor, que nesta manhã, Jesus, a igreja do Encantado, as pessoas que aqui chegaram, sejam renovadas em nome de Jesus Cristo. Ainda de mãos estendidas, coloca a tua causa diante de Deus. Coloca para Deus, porque Ele está te vendo nesta manhã. Coloca aquilo que aos olhos naturais parecem impossíveis, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Coloca para o céu o teu problema. Coloca para o céu a tua luta, a tua dor, a tua enfermidade.
Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti, atende o clamor da Tua igreja, atende o pedido do Teu filho, atende nesta manhã, meu Deus, o clamor deste pai, desta mãe, deste jovem, deste adolescente, deste avó, atende o clamor da Tua igreja, ouve dos céus, e intervém, e socorre, e ajuda, e cura, e liberta, em nome de Jesus Cristo. E toda a igreja diga, amém. Graças a Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia, sente aí um pouquinho. Chamar aqui o pessoal, os oficiais, para a ministração da ceia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir os oficiais. Louvado seja o nome do Senhor. Santo. É o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quem são as pessoas que podem participar desse momento agora de ceia? Todos aqueles que já se batizaram, fazem parte da igreja local. Ah, pastor, eu sou um visitante, eu sou cristão, estou em comunhão com a minha igreja, já me batizei, eu posso participar? Pode. A nossa igreja, ela não ministra a ceia ultra restrita. O que é a ceia ultra restrita, pastor? É a ceia só para aqueles membros daquela igreja. Não é assim que nós ministramos. Também não ministramos a ceia universal. O que é a ceia universal, pastor? É a ceia que todo mundo pode participar. Nós cremos que a ceia é um momento para todo aquele que já confessou que Jesus é o Senhor e já se batizou. Então, se você já confessou que Jesus é o Senhor, se batizou, está em comunhão, você é convidado a participar desse momento de comunhão conosco, amém? Estenda a sua mão para cá para nós orarmos. Senhor, nós queremos agradecer por esse momento de comunhão. Último domingo do mês, na parte da manhã, nós ministramos a ceia aqui na tua casa e pedimos, Pai, que esse momento seja um momento de grande alegria para o coração da tua igreja. Fica com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Antes de ministrarmos os elementos, você talvez esteja aqui dizendo assim, eu gostaria tanto de participar da ceia. Procure o pastor, porque para participar da ceia do Senhor, você precisa tomar uma decisão por Cristo. Essa decisão tem que ser pública, você vai ter que se batizar. Eu tenho uma classe de batismo aqui na igreja, sou eu que dirijo essa classe, preparando você para o batismo. E ao se batizar nesta igreja, você vai poder participar da ceia, e não somente da ceia. Você vai poder fazer parte do hall de membros desta igreja, e vai poder fazer tudo aquilo que o membro desta igreja pode fazer, de acordo com a nossa denominação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir a você agora, apenas aqueles que vão participar da ceia, fique de pé, que os oficiais farão chegar até você os elementos da ceia. Vocês dois, traz para frente, tá bom? Podem ir os oficiais, isso, e vocês vão daqui para lá. Esteja ligado agora com o Senhor.
Esteja ligado agora com o Espírito de Deus. Adore a Ele nesta manhã. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo, podeis comer. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos, desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Podeis beber. E após cear, cantar o hino. Adore com esse cântico. Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. eu sou livre. Declare isso. Eu sou livre. Nada
Podem sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã. Manhã de portas abertas. Manhã que Deus falou ao teu coração. Manhã que Deus tem falado para a tua igreja. E nessa manhã Ele falou contigo. Quero chamar aqui a superintendente da escola dominical, a irmã Eliana. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Falei aqui com o pastor que eu pensei que ele não fosse nem chamar. Eu vou chamar logo então o presbítero Jorge, porque nós temos a participação na classe dos homens hoje, né? Quem fala a nós é o Espírito Santo, amém? Não é o professor da escola dominical, não é o pastor. Nós aprendemos sobre Natanael e nós falamos sobre ele ser um cristão autêntico. Na verdade, um autêntico israelita, né? E nós falamos sobre nós sermos cristãos autênticos, com a mente renovada, não é isso? É o tema também da pregação de hoje. Então, presbítero. Grato. Shalom, shalom, a paz do Senhor. Estamos aqui. Pelo que a gente percebe, irmãos, pelo contexto, o autor da lição ele está focalizando muito os religiosos da época. Ele pega o religioso Zacarias, que a gente viu na semana passada. Tem uma grande lição. Eu acho que a igreja hoje ela é do Zaca, ou do Zacarias. Nós temos uma igreja histórica, sabe tudo de Bíblia. Sabe grego, hebraico, latim, inglês, traduz. Mas quando Deus chega e diz, eu quero fazer uma mudança em tua vida, as tuas orações foram respondidas, aí você fala, não vou mudar de vida. Sabe a história da Bela e a Fera? A Bela convivia num castelo com a Fera. A Bela é a nossa alma, coisa que não ensino mais para as crianças, né? E a Fera é o nosso eu. E o castelo é o nosso corpo. Então, essas lições, elas estão assim, para quem tem um bom entendimento, é lei versus graça. E novamente, hoje a lição, novamente ela faz questão de asseverar um homem que estava ali, a lei. Por que ele tinha que ficar debaixo da figueira? Porque a figueira, segundo Jotão 9,15, por que não dá mais tempo para a gente falar sobre isto? Mas, irmãos, nós precisamos, eu faço coro com a Eliane e com todo mundo. Irmão, nós precisamos ter ensino. Jesus deixou claro, primeiro ele ensinava, depois pregava e depois curava. Mateus 4:23. E eu só quero pregar. Muitas vezes as pessoas não estão me entendendo. Entendeu? Porque não foi ensinado. Então a Bela e a Fera, ninguém mais sabe o que é a Bela e a Fera. É uma historinha que a mamãe contava para o seu filhinho. Filhinho, segura a tua onda. Segura o teu eu aí. Tu tem uma alma maravilhosa. Não deixa que a fera, que é o eu, contamine você. Entendeu? Entenderam, irmãos? Não é gostoso você entender isso? Então, cuidado com o nosso eu, a nossa fera. Tá? Em rápidas palavras, o Samuel, a gente fala assim, Samuel, que ele agora fez direito, né? Aí tivemos uma pendência pequenininha lá, com a delícia lá da Seara, e eu reclamei, tal, ele falou, não, eles não podem fazer isso e tal, a lei fala, se acalme. Aí falamos com ele e resolveram o problema. Mas a fera já quer entrar, né? Não, porque tal. Se acalme. É a Bela e a Fera. Então, na verdade, né? Natanael, nós temos aqui um homem que, se não te... irmãos, não quero usar o subjuntivo, que sejamos, não. Nós temos que ser um Filipe. Buscar onde é que estão os Natanaéis da vida.
Amém? Chega, né? Então, vamos então agora começar com o nosso Sérgio, que vai dar um resuminho para nós. Mais um pouquinho eu só ia falar amém. Se ele falasse mais um pouquinho, só ia sobrar bem para mim. Mas a lição de hoje fala de um homem, né? Que tinha dúvida, mas procurava a verdade. E a verdade que ele procurava, ele foi encontrar em Deus através de Filipe, né? A mensagem, ela é importante. A pessoa precisa ouvir, mas para falar, a pessoa precisa primeiro estar preparada. E graças a Deus, o que Natanael procurou e que eu e você procuramos, só vamos encontrar em Jesus. Todos aqueles que têm dúvida e se encontrar com Jesus, essa dúvida acaba e ele se torna um discípulo. Irmãos e irmãs, o verdadeiro israelita era alguém que vivia sob a autoridade de Deus, usando esse tempo para descrevê-lo. Jesus estava dizendo que Natanael vivia sob a autoridade de Deus, mas Jesus reconheceu que Natanael não era como seu antecedente. Natanael era um homem realmente sincero. Amém. Então, irmãos, nunca esqueça, nunca é o que você tem. Cuidado com o que você tem, e sim quem você tem ao teu lado, quem está dormindo com você, quem come com você. Esse é o mais importante. Não é o que você tem, é quem você tem. E se você tem Jesus, você tem tudo. Amém? Obrigada, classe dos homens, pela participação. O Douglas está justificando que estava na escala aqui, por isso que não participou. Eu gostaria de chamar os aniversariantes, não deixar de chamar, porque nós temos bastante pessoas aqui. Eu não sei se domingo passado chamaram, da semana anterior, chamaram, né? Dia 29, então, nós temos a Maraci. No dia 1º, a Marcolina. No dia 3, Dulcineia e a Manuela e a Ana Carolina Acha. No dia 4, Ana Luísa Hernandes e Sônia Cristina. E dia 5, Noemi. Então, não tinha como deixar passar, né? Gente pra caramba. Quem está aí, vem aqui. Queria que o pastor orasse pelos nossos aniversariantes. E pastor... Vamos orar pelos aniversariantes. Estenda a sua mão para cá. Senhor, muito obrigado por cada aniversariante que foi falado agora. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo faça com que eles cresçam na graça e no conhecimento e sejam pessoas alegres, felizes, cheias da vida de Cristo e sejam bênçãos, Senhor, aonde passarem. Nós, como igreja, abençoamos cada aniversariante, os que aqui estão presentes e os ausentes, em o nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Deus abençoe. Vamos orar por uma menininha que é amiga da Luísa, que está com uma síndrome no estômago. Amiga da Malu, o nome dela é Luísa e ela não sabe, a família não sabe o que ela tem. Encarto. Fique de pé, a gente já vai encerrar já, mas vamos orar por essa criança. Senhor, nós queremos entregar a Luísa, amiga da Manu, em Tuas mãos. Ela está com um problema no estômago, que os médicos ainda não conseguiram diagnosticar qual é a causa. Mas nós pedimos, visita esta criança, cura ela, Pai. Cura com a cura divina, que nós cremos que Tu és poderoso para curá-la. Mas toca também através dos médicos e restaura ela. Pai, nós colocamos a cura nas Tuas mãos, ou divina, ou através dos médicos. Tu és o dono de qualquer milagre. Nós Te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Então, perdão, pastor. Eu queria falar porque tem tudo a ver com a palavra de hoje. E eu queria ler primeiro um negócio aqui com vocês. Só um instantinho.
Um minutinho, irmãos. Apocalipse 22, de 18 ao 21. Conclusão do livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A bênção, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Eu concluí pela primeira vez a leitura da Bíblia. E queria dividir com vocês. Aleluia. Foi muito difícil. Comecei a ler a Bíblia no mês de outubro de 23. E foi muito complicado. Sabe? E eu todo dia tinha um problema, todo dia eu não conseguia. E toda hora me dava uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um enjoo. Mas eu falei para o pastor que eu ia ler a Bíblia. Primeiro eu prometi a Deus que eu ia ler. Segundo eu falei com o pastor: pastor, eu vou ler. Ele me deu um plano de leitura. Eu falei: pastor, eu não vou conseguir ainda fazer pelo plano de leitura. A primeira lida da Bíblia eu acho que tem que ser feita com muita paciência, muita calma, para poder a gente entender um pouco. 90% eu não entendi. Beleza, mas eu vou compreender. E eu queria também deixar para vocês que o texto que eu mais amei na Bíblia foi Romanos 12, do 9 ao 21, que fala das nossas mudanças, né, do amor de Cristo em nós. E eu queria pedir a cada um de nós que tenhamos mais cuidado com o nosso irmão. Toda vez que a gente se encontrar com um irmão, a gente pergunta: e aí, tudo bem? Como que você está? E se a resposta for: nossa, eu estou muito bem, glória a Deus por isso. Mas se esse irmão falar para a gente: eu não estou legal, conte comigo. A gente deve ser irmão, nós somos irmãos. Estamos nesse plano aqui, nesse mundo aqui, para nos ajudarmos. Não é fácil a caminhada, é muito difícil a caminhada. Mas se cada um de nós olhar para o outro, vai ser mais fácil. A graça e a paz de Deus para todos vocês. E a palavra diz que alegremos-nos com a alegria do outro e choremos com a tristeza do outro, né? Que possamos pensar mais nisso. Que Deus esteja conosco. Obrigada, tá? Glória a Deus. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Só passando aqui para avisar do nosso arraiá, que já é nesse final de semana agora, no sábado, dia 5 de julho. Todo aquele que deu o seu nome na doação das listas que passaram nos departamentos, desde já eu agradeço. Lembrando também que o nosso arraiá vai começar às 5 horas da tarde, mas na parte da manhã teremos o nosso evangelismo, às 9 horas. Quem vai estar liderando vai ser o nosso irmão Natan, tá bom? Você que não pode estar caminhando, esteja aqui também orando. Ano passado teve também aqui, enquanto rolava o evangelismo, teve um grupo aqui orando também, dando ao grupo cobertura de oração. Precisamos de você para fazer o trabalho da casa do Senhor, tá bom? Lembrando que a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Esse 1 quilo de alimento não perecível vai ser destinado ao DAS e todo o dinheiro arrecadado no arraiá será destinado à obra da casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, no domingo que vem vai ser classe única aqui no templo, tá bom? Estenda a sua mão para o céu. Senhor, muito obrigado por tudo que ouvimos e aprendemos na tua casa. Começou bem cedinho na escola dominical, estamos terminando agora. Conduz a tua casa, cada um para o seu lar, conduz cada irmão para o seu lar. Nos dê uma tarde em domingo em família, até que novamente nos encontremos aqui para louvor da sua glória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, consolações e o poder do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor Jesus, com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado
pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vá em paz, cumprimente seu irmão e diga assim: renova a sua mente, meu irmão. Deus te abençoe, tá, meu irmão Carlos?